o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 10, 24 diz: o pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros de sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, nesta semana eu tenho pensado muito sobre o futuro do cristianismo. E Deus nos tem dado um ministério chamado restauração. O que é restauração? Restauração é nós voltarmos às origens. Isso é restaurar. É trazer de volta coisas antigas. Então, é como se Deus quisesse que nós voltássemos ao princípio. E o que é princípio? O princípio é Pedro, Paulo, Tiago, João. Esse é o princípio. Aqueles 12 ali que Jesus chama, depois sai Judas, entra Paulo. Aquilo é o princípio da igreja. O princípio são homens sábios. O princípio são homens com discernimento. São homens com sabedoria. São homens cheios do poder. Homens com ousadia. Isto é o princípio. Homens que não têm a vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Então, este é o princípio. E se nós somos restauração, o nosso foco é o princípio. A nossa postura é a do princípio. Então, nós temos que estar prontos como eles estiveram no tempo deles. Cadeias, algemas, chicotadas, morte. É isso que espera alguém que volta ao princípio. Amém, irmão? Você está pronto para isso? Tem procurado se aprontar? Porque ninguém entra na igreja dando a vida por Cristo, ninguém. Mas todos têm que terminar a sua carreira dando a vida por Cristo. Mesmo que diga, não, eu não vou chegar nesse tempo, porque nós não estamos nele, estamos caminhando. Muitos podem dizer, não vou chegar nesse tempo. Meu irmão, mas se você não tiver isso dentro de você, você não conquista nada nem no seu tempo. Você não consegue receber de Deus, vislumbrar as coisas espirituais, ter a fé necessária para viver dia a dia.
E o Senhor aqui diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, mas quem me negar, eu também o negarei. Interessante que Jesus vem falando assim, olha, lá no verso 16, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Isso é tremendo. Depois, aqui no verso 26, entretanto não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. Então, não os temais. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com essas declarações? Olha no verso 17, acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas vossas sinagogas. Depois ele vem dizer, entretanto, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Ele está dizendo, vão matar, vão prender, mas não pode me negar. Isso é uma constante para a igreja. Isso aqui é falado para todos os discípulos de todos os tempos. Só que isso parou de ser visto porque a igreja fracassou, abriu-se uma lacuna horrenda de apostasia que já vem aí há muito tempo. O espírito da apostasia invadiu a igreja. Nós, por exemplo, nascemos na era da apostasia. E hoje acabou, a apostasia dominou. Quanto mais a apostasia foi dominando, mais a restauração foi surgindo. E hoje nós estamos nesse confronto horrendo, terrível. Mas vamos sair vencedores, porque Jesus só fica do lado do que é certo, do lado daquilo que ele direciona. Então nós veremos todos os apóstatas caídos, pisados e humilhados, e nós triunfaremos. Nós vamos estar de pé, aceitando sempre desafios, expondo a vida. Todos os projetos de Deus se cumprem quando nós andamos na vereda que Ele manda andar. Então, nós temos que ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. No verso 19, quando vos prenderem, não vos preocupeis com o que haveis de falar. E diz, no 21, um irmão entregará à morte o seu outro irmão, pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, eles causarão a morte por causa do meu nome. Aí Jesus, depois do verso 24 que nós lemos, nós vamos ver que ele vai dizer, confessa, olha, os cabelos de vocês já estão contados, então confessa, não importa se você vai morrer. Irmão, dá para você entender isso? Não importa se você vai morrer, não importa, o que importa é se você vai confessar. Não tema aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer nada com a alma. Tema a Deus, que tanto pode matar o corpo quanto a alma. Então é para não temer aos homens. Aí ele diz assim, o que eu falo para vocês no pé do ouvido, apregou aos telhados, sobe nos mais altos telhados e fala, não tema a ninguém. Esse é o conceito, irmão. É por isso que lá fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo. Só na placa já se faz seleção. Se alguém está pensando em, eu vou naquela igreja que eu ouvi a palavra, e isso, aquilo outro, eu vou naquela igreja porque lá eu vou resolver os meus problemas, eu vou ter vitórias, tudo isso é fato. Aqui se resolvem os problemas e aqui se tem vitória. Mas a história não é só essa. Tem outras coisas. Jesus resolve teus problemas, Jesus te dá a vitória e depois manda você morrer por ele. É assim que é aqui. Então aquele conceito já é uma placa de seleção tão maravilhosa. Aí Deus ainda nos tem dado aqui, essa aqui, olha, geração Jesus Cristo, um centro de seleção e justiça.
Quem serão os selecionados? Aqueles que confessam o nome do Senhor. Mas não ouse pensar que o nome do Senhor é Jesus. O nome do nosso Senhor não é Jesus. O nome do nosso Senhor não é Jesus. Mas não é mesmo. O nome do nosso Senhor é fé, ousadia, intrepidez, não temer a morte, peitar quem quer que seja, testemunhar diante das autoridades. Esse é o nome do nosso Senhor. Quem tem o nome Jesus não tem Jesus. Os católicos estão lá nas suas placas, nas suas portas escrito Jesus. Eles não têm Jesus. Aquele é o nome do nosso Senhor? Não. O nome do nosso Senhor é algo muito mais complexo. Confessar Jesus não é confessar o nome Jesus. Ninguém é preso porque diz, eu sou de Jesus. Ninguém está esquentando com uma pessoa que diz, eu sou de Jesus. Tá? Você é de Jesus? O que você faz? Eu estou por aí jogando beijos e abraços. Eu sou o profeta da gentileza. Ninguém está preocupado com um cara desse que diz ser crente. Mas pega um crente restaurado, à semelhança de Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, a semelhança de Cristo. Pega um crente desse, não precisa nem dizer que é de Jesus. Quando a pessoa abre a boca, o que a pessoa proclama, pronto, alguém vem para sufocá-lo. A verdade nunca foi aceita. Se a verdade tivesse sido aceita, Jesus Cristo não seria crucificado. Amém, irmão? Nunca queira os aplausos, irmão. Jesus não foi aplaudido. Em qual momento Jesus falou e todo mundo, bravo, bate palma para ele? Então você não pode ser aplaudido. O mundo não pode te aplaudir. Você não é pastor assembleiano que recebe medalha de honra ao mérito. Medalha de honra ao mérito é para filhos do diabo. Servos do Deus vivo não recebem condecorações do mundo. As nossas insígnias vêm do alto, não confeccionadas por mãos humanas. Isto é confessar Jesus Cristo. Quando alguns chegam perto de você, não, mas você tem que ser um patriota. Eu sou. Você tem que lutar pela tua nação. Eu luto. Mas eu não sou brasileiro. Eu sou cristão. O meu mundo é o mundo de Cristo. Ele disse, eu vou para o meu Pai, o meu reino não é deste mundo, eu comprei vocês do mundo, vocês também não são do mundo. Eu não sou patriota brasileiro. Quero que o Brasil se exploda, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, o que tiver, mas que eles se explodam como nação. O alvo são os conceitos, o alvo são a remissão de vidas. Este é o alvo. Não estamos nem aí para economias do mundo. Eu acho uma palhaçada esse negócio de ter que tirar passaporte. Eu acho uma palhaçada. O mundo é para todos. Essas barreiras que os homens criaram. Não, esse território aqui é para os americanos. Que território para o americano? Quem foi que fez essa besteira? Não, aqui na Inglaterra só entra quem a gente quer. Desde quando povos dominaram um pedaço de terra e se sentiram dono deles? Nós não temos nenhuma bandeira, exceto a bandeira branca salpicada de sangue, que é a palavra testemunhada até a morte. Essa é a nossa bandeira. Não temos bandeira, a nossa bandeira não é verde e amarela. Nós não usamos fardas, não usamos botas confeccionadas nas indústrias do mundo. Não temos nada disso na nossa vida. Isso tudo para nós é besteira que brevemente deixará de existir. O mundo vai se assombrar quando vê os seus exércitos reduzidos a pó. O mundo nunca imaginou que na batalha do Armagedon, que está prestes a acontecer aí, mas poucas décadas para frente, o mundo nunca imaginou que fosse ver todos, não alguns, mas todos os exércitos do mundo reduzidos a nada.
e nós viremos com poder e autoridade, sem portar nenhuma arma. O mundo vai ficar completamente assombrado com isso. Mas tem que confessar Jesus. Somos restauração, somos a volta aos tempos antigos. Aqueles homens não tinham apego a ouro nem a prata. Se somos restaurados, também não temos. Não somos apegados a ouro e prata. Se alguém aqui o é, se o brilho do ouro e da prata ainda chama a atenção de alguém, esse alguém ainda não foi envolvido, não penetrou nele ainda a voz da restauração. Não penetrou, irmão. Restauração é voltar às origens. Importa que ele cresça, eu diminua. Se alguém aqui ainda busca destaque e exaltação, ainda não foi restaurado. Não sabe o que é ainda, o espírito da restauração ainda não entrou, não penetrou. Se alguém aqui ainda olha a sua vida suplicando para ser livre das pedradas, das algemas, dos grilhões, a restauração ainda não entrou em você. Naquela época, irmão, muitos soldados de Roma se converteram. Você já reparou nessa imagem que a Babilônia católica sustenta de São Jorge? Você já reparou que o São Jorge é um soldado romano? Já viu lá? A farda de Roma está naquele soldado. Por quê? Porque ele era realmente um soldado romano. Não sei como se confeccionou aquilo, mas a história, é claro, nós conhecemos bem a história. Se você tem dúvida, pode ver na internet. Era alguém que confessou Jesus Cristo, fazia parte do Império Romano como soldado, e Roma o matou. Só que Roma não simplesmente matava. Roma tinha uns conceitos horrendos. Então mandava arrebentar a casa do cara, destruir a casa do cara, deixar filhos na rua, às vezes matava filho, matava a mulher, arrebentava com tudo, arrasava com tudo, depois matava o cara. Esse era o conceito de Roma. Mas ele não negou, ele foi até a morte por Cristo Jesus. Este é o valor da fé. Esse é a compreensão, o entendimento que nós precisamos ter é esse, de que nós estamos aqui para morrer por Cristo. Não é para conquistar ouro, não é para conquistar prata, senão não seremos jamais a restauração. Se tu precisar da casa, Deus te coloca dentro dela, Deus coloca a tua casa aos teus pés. Mas você não pode se voltar para isso. Você tem que viver o seu dia a dia, como o maná que descia no deserto, sem se preocupar em colher em dobro para o próximo dia, porque se colher em dobro, não faz parte da restauração e vai ter surpresas desagradáveis. Restauração tem que viver o dia a dia. Trabalha onde Deus te abriu as portas. Granjeia onde Deus te mandou granjear, semeia onde Deus te mandou semear, colhe o que Deus colocar à tua disposição para colher, mas nunca te prendas a nada deste mundo, senão jamais serás um restaurador. Quando Deus abrir as portas para você pregar, pregue, mas faça como eu. Nunca aceite 1 centavo por uma pregação. Preguei em dezenas de lugares, Rio de Janeiro afora. Nunca ninguém conseguiu me pagar por uma pregação. Não, irmão, mas não pode falar o preço que nós estamos acostumados a pagar. Vai pagar outro, a mim não. Essa sempre foi a minha postura. O ouro, o brilho do ouro, o dinheiro nunca me seduziu. Irmão, eu saía para pregar para tudo que era canto. E tudo que era canto as pessoas queriam pagar. Por quê? Porque estavam acostumadas com o mercenarismo. Não, irmão, se eu puder ir, eu pego meu ônibus, vou e prego. Se eu não puder, eu não vou.
Mas receber para falar da palavra do meu Jesus está fora de cogitação. Ele me honrou. Eu dei testemunho dele sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com retornos financeiros. E olha o resultado. Tudo que eu precisei, ele colocou aos meus pés, sem que eu me manchasse, ou me envolvesse, ou buscasse nenhuma dessas coisas. Ele é Deus, ele é vivo e ele honra a sua palavra. Tudo que Deus falou, eu vejo na minha vida se cumprir. Todas as promessas pessoais, eu posso abrir de Gênesis a Apocalipse, eu olho tudo. A única coisa que ainda não se consumou na minha vida é a minha salvação. Porque enquanto estou nessa terra, estou em prova. A única coisa que eu não vi consumada ainda é a minha salvação. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso amanhã negar o meu Senhor. E se eu fizer isso, eu perco a minha salvação. Então, meu irmão, restauração é esse retorno aos conceitos antigos. Você está pronto? Aqui na igreja tem, por exemplo, militares. Aconteceu naquela época. Tem uns livros bons, irmãos, por aí que você deveria não perder tempo na sua vida. Deveria ir na internet. Tem uns irmãos que conhecem até umas bibliotecas virtuais aí. E você deveria ir lá vasculhar alguns livros sobre as histórias dos cristãos antigos. E não muito longe, às vezes, dos nossos tempos. Situações em países comunistas. Sabe o que é um militar de países comunistas? O camarada estar assim, há 6 meses da sua aposentadoria, trabalhou ali décadas. Aí daqui a pouco descobrem que o cara é crente, se converteu. Ele se converteu faltando 1 ano da aposentadoria dele. Quando está faltando 6 meses para ele se aposentar, alguém descobre que ele é um cristão vestindo a farda vermelha é inadmissível. Você conhece o livro do soldado Ivan? Já leu ali? Já leu? Pois é. Aí resultado, não estou falando do Ivan não, estou falando de outro caso. Descobriram, chama o fulano, é verdade que tu agora é um cristão? Sim, meu Senhor, eu encontrei o Jesus dos crentes e agora eu sou um cristão. Tem certeza? Quanto tempo você tem de serviço? 20 e tantos anos. Quando você vai se aposentar? Daqui a 6 meses. Se tu não negares esse Jesus dos crentes, tu não vai mais se aposentar. Vai perder a tua aposentadoria, vai ser preso, vai ser chicoteado, e depois, quando eu resolver te soltar, tu não vai ter aposentadoria nenhuma. Tudo que tu trabalhou, tu vai perder, tu vai ficar sem nada. É para muitos olharem e dizer assim, caramba, eu nego ou eu permaneço? Irmão, uma coisa eu sei, quem conhece mesmo Jesus, não o nega de jeito nenhum. Isso eu sei, sabe por que eu sei disso? É um negócio que parece que faz parte da nossa estrutura, é algo que você não consegue viver sem isso. Se tiver que viver, viverei, mas se tiver que morrer, morrerei, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é restauração, irmão. É você estar pronto para a morte por Cristo, sem se preocupar com o que você vai deixar para ir, ou com as supostas necessidades que você possa vir a passar. Né? Imagina, tu é cristão, então está preso, e a tua casa será confiscada pelo Estado. Tua mulher e teus tantos filhos vão morar na rua, sem nenhum recurso. Ainda vou ordenar na cidade que ninguém dê nem um pedaço de pão para os teus filhos, nem para a tua mulher. Porque quem der qualquer pedaço de pão, qualquer migalha aos teus filhos, eu prendo também. Tu está pronto?
Irmão, não estamos falando de utopia, eu estou falando de coisas que já estão registradas nos livros daqueles gloriosos irmãos que enfrentaram leões e conseguiram, através dos leões, abrir as portas do céu. Estou falando desses. Porque tem muita gente que não está levando a sério o peso geração Jesus Cristo. Irmão, lá fora não está escrito Batista nem Assembleia. Está escrito geração Jesus Cristo. Então pensa bem se tu quer voltar no próximo culto. Porque, o martírio vem aí, tá, mas antes de que entre a dispensação do martírio, que Deus está preparando a todos para essa grande dispensação, Ele está tratando aqui em algumas outras dispensações. Quem for aprovado aqui, vai entrar naquela. E quem entrar naquela, receberá os galardões, tanto desta quanto daquela que virá. E se tem uma coisa que nós não podemos ser trouxas, é deixar de trabalhar por galardões. Porque o que você conquista aqui nesse mundo, diz o que tu serás na eternidade. E na eternidade, irmão, João olha e diz assim, eu vi uma grande multidão, e uma vez eu olhei lendo a Bíblia, eu disse, Deus, eu não quero estar no meio dessa grande multidão, porque João viu os que participavam das bodas do Cordeiro, os que cantavam o cântico de Sião, ele viu aqueles que recebiam a pedra branca, os que eram coluna no templo do Pai, ele viu homens destacados. Nessa terra eu não quero destaque, mas no céu eu quero. Quero porque é promessa de Deus, de galardoar aqueles que o serviram nessa terra. Nem todos estão debaixo do altar, mas aqueles que deram a vida por Cristo estão lá. Quando Deus, o Todo-Poderoso, está presente, todos se calam, se curvam e ninguém emite nenhum som, mas os mártires têm autoridade e diz, Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o Senhor lhes devolve a palavra, aquietai-vos, toma aqui vestes de linho finíssimo. Espera até que se complete o número dos vossos conservos, que igual a vós serão mortos também. Existe diferença lá no céu, tem pessoas que serão salvas, mas não terão acesso a Deus. E aí, você acha que a sua vida, a sua fé, o que vai dentro de você, a sua predisposição em dar a vida e morrer por Cristo, te dará acesso a Deus? Não, todo mundo vai ter, meu irmão, que todo mundo vai ter o quê? Nem todos os anjos que estão lá, sempre santos, não têm. Nem eles não têm. Lembra de Gabriel? Que apareceu para o pai de João Batista, Zacarias. Zacarias, tua mulher vai ter um filho e ele vai ser grande diante do Altíssimo. Peraí, como será isso? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ora, se ele disse que assiste diante de Deus, significa que não são todos que assistem. Nem os anjos, não são todos que têm acesso a Deus. Mas eu vou lutar. Eu vou dar cada gota do meu sangue, eu vou dar, para que eu possa chegar lá no céu e tocar nos pés de Deus. Agora, se isso não tem valor para alguns, fazer o quê? Essa é toda a razão do meu viver. E é por isso que Deus me chamou como um restaurador, irmão. Porque Ele sabia desde o princípio o quanto eu o amava. Muitas vezes Deus me viu no meu cantinho. Lembra que eu já falei aqui que se tinha alguém covarde nessa terra, um desses era eu, lembra disso? Lembra? Está aí nas pregações. Muitas vezes Deus me viu naquele meu cantinho dizendo, Jesus, eu sou um covarde, mas tu sabes que eu te amo. Jesus, eu não tenho disposição para entregar um folheto, mas tu sabes que eu te amo. Jesus, eu não tenho autoridade para falar, eu tremo só de abrir a Bíblia, eu tremo só de abrir a boca, mas tu sabes que eu te amo. E Jesus não está chamando super-homem, Ele está chamando quem o ama,
porque capacitar a morrer por Ele, é Ele que faz. Você está pensando que Estevão sentiu todas aquelas pedradas? Quem sente pedrada, meu irmão, diz ai. Diz a Bíblia que Estevão foi apedrejado e todos olharam para o seu rosto debaixo daquela chuva de pedras e viram o seu rosto formoso como o rosto de um anjo. Então ele disse, debaixo da chuva de pedras, ele disse: Senhor, eu estou vendo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai. E tendo dito isso, adormeceu. Quem leva pedrada não adormece, cai bruscamente, violentamente. Ele adormeceu. Deus tem projetos, irmão, mas lança fora todo medo. Quer temer? Teme a Deus. Não tenha medo de homens. Ou se um homem chegar com um revólver e Deus permitir que ele levante a mão, que ele puxe o gatilho, que a bala saia, que te atinja e que te mate. Olha quanta coisa tem que acontecer e muito mais. Se Deus permitir que te mate, é porque Ele quer você junto a Ele. E acabou a história. Né? E te digo mais, antes que a bala chegue até você, Jesus já está te pegando nos braços. Não há motivo para temer. Se as torturas, irmão, se as torturas pudessem te tirar de um projeto de Deus, Deus não permitiria que elas acontecessem. Certo ou errado? Certíssimo. Porque como está escrito, Deus não nos deixará ser tentados além do que podemos resistir. Mas essa resistência é a própria graça e glória dele, porque ninguém aqui nas suas condições normais resiste a um leão. Todos tremem diante de um leão, diante de um tigre, diante de uma fornalha de fogo ardente. Todos temem, mas a graça dele nos capacita a não temer, porque ele reparte a cada um segundo a sua própria capacitação. Mas a capacitação não é após o tratado de Deus com cada um. Então é Ele mesmo quem nos capacita. Amém, meu irmão? Então, a pergunta é: você está pronto? Não, pastor, não estou pronto. Tá bom, tudo bem. Está se aprontando? Se não está pronto, tudo bem, eu entendo. Mas está se aprontando? Você está resolvendo esse dilema, este problema lá no seu cantinho, que nem eu resolvia com Jesus? Jesus, eu quero fazer a obra, mas eu sou um covarde. Mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu amo a tua palavra, os teus conceitos. Eu sou apaixonado pela Bíblia, Deus. Olha, no tempo ainda da igreja batista, hein? Pode alguém dentro de um cemitério fazer uma oração dessa? Pode, porque a palavra de Deus não está limitada a catatumbas. A palavra de Deus não está limitada a catatumbas. O Espírito não é limitado por lápide, meu irmão. Então levanta, desperta. Está com vida? Está com esperança? Está com o fôlego da vida? Então respira fundo, mas não respira ar não, respira o Espírito. E sobe o monte. Qual o projeto de Deus na tua vida? Pode ser o de Moisés, 120 anos com fôlego de menino. Pode ser o de Caleb. Desde que Moisés falou, eu permaneço firme como antes. Permaneço do mesmo jeito. Ainda posso entrar e batalhar e conquistar com qualquer um. Eu não perco. Se eu pegar de mão na espada, disse Caleb, eu derroto qualquer guerreiro inimigo. Do mesmo jeito que eu era quando novo, passaram 50 anos, eu sou o mesmo. E você está olhando para a sua vida e, eu tô velho, estou quebrado. Irmão, Sansão não poderia jamais vencer um exército. Mas Deus venceu por ele. Amém? Então, meu irmão, presta atenção, sabe? Esse ensinamento de Jesus, de morrer por ele, olha, aquele que me confessar, ele está dizendo assim, olha, os homens têm tribunal, os homens, mas não importa, o que eu falar ao pé do ouvido de vocês,
vai nos mais altos telhados e grita. Não foi o que os nossos irmãos fizeram lá no passado? O que eles aprenderam com Jesus, né? Lembra de Pedro? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Aí o que é que veio? Toma-lhe açoite, toma-lhe prisão, toma-lhe humilhação. E eles, quando foram soltos, foram festejando. Caramba, nós fomos dignos de ser açoitados pelo nome do Senhor. Ué, não tem ninguém chorando as chicotadas? Não tem ninguém triste? Caramba, fomos presos, tá vendo? Nós estávamos só pregando o bem, alguém nos maltratou. Se a verdade não for rejeitada, não é verdade pura. Se a palavra de Cristo não for rejeitada, não é palavra pura. Se as águas de Cristo não forem rejeitadas, não é cristalina, está contaminada. A porta não é larga, a porta é estreita. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Porque a coisa é muito séria, meu irmão. A coisa é muito séria, irmão. Não é moleza, não. Então, meu irmão, entenda que o nosso foco futuro se espelha no passado. Não queremos ser como os grandes pregadores que estão aí diante dos nossos olhos. Alguém aqui quer ser um Marco Feliciano da vida? Alguém aqui quer ser um Benihim? O homem que conduz as multidões. Aquilo lá está mais vazio do que um santo do pau oco. Benihim hoje está servindo ao diabo. Alguém aqui quer ser um Billy Graham? Mas você gostaria de ser um Pedro? Um Paulo? Um Estevão? Um Tiago? Então teu foco não está lá na frente, teu foco está lá atrás. Isto se chama restauração. Não é ir em busca do que está na frente, é em busca do que está atrás, por baixo. Isto é restauração, né? E lá naquele tempo, eles não tinham apego a nada. Chegou uma época que estavam vendendo tudo, todo mundo tinha tudo em comum, mas não tinha ninguém dizendo assim, não, eu não vou dar aqui a minha casa, porque senão aquele irmão lá vai usufruir também do que é meu. Não. Quando você tem algo que vai entregar para Deus, nada mais é teu. E quem olha para as coisas da terra e diz é meu, então é porque não entregou ainda nas mãos de Jesus. Porque quando nós temos alguma coisa e dizemos, eu tenho um carro, Jesus, esse carro é teu. Acabou. Quem vai usufruir daquele carro então? Todos aqueles que Jesus quiser que usufrua. Se alguém bater na minha porta de madrugada e eu reconhecer que foi o Senhor que mandou, vai usufruir. Se alguém precisar do carro, vai levar. Não é meu. Mas tem gente que diz, Jesus é teu. É não. É não. Jesus é teu para quê? Não, se eu disser que é de Jesus, ele vai me livrar do acidente. Ele vai levar o carro até do ferrugem, da batida, brá. Não é isso não, irmão. Não é mercenarismo com Jesus, não. Quando você diz é teu, significa que você não tem mais, você não é mais dono. Quando você diz, Senhor, a minha vida é tua, é mesmo? Então, quando o teu irmão precisar de você, você vai se dispor. Não, eu estou ocupado. Como tu está ocupado se a tua vida não é tua? Irmão, não vou poder não. Não vai poder? Vai ter que poder. Irmão, poxa, irmão, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Mas amanhã pode ser? Pode, então amanhã eu estou lá. Tua vida não é mais tua.
se você deu no altar do Senhor? Já entregou a vida no altar de Cristo, irmão? Foi isso que aqueles irmãos lá fizeram, e por isso eles disseram: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se eu morrer, não perco nada. Se eu viver, eu nada perco, porque o que quer que acontecer com a minha vida é tudo com o Senhor. Eu não tenho mais vida. Isso é restauração. Isso é restauração, irmão. Peregrinação à casa de Paulo. Peregrinação às mansões de Pedro. Ora, o homem cuja sombra curava enfermo, expulsava demônio, o outro que aventais expulsava demônio e fazia milagre. Não é possível, esses homens devem ter sido grandes conquistadores, multidões os seguiam, eles deviam ter muito dinheiro. E quem vai poder fazer uma peregrinação? É a visão deles que nós perseguimos, irmãos. Que eles tinham chance de fazer muitas coisas e não fizeram, porque consideraram errada. Eles nunca perseguiram riquezas, nunca se preocuparam com os bens materiais, eles nunca se preocuparam com isso. Por isso eles foram o que foram, e esse é o nosso alvo. Aqui estamos numa casa reunidos. Se amanhã, hoje é quarta, amanhã é dia de culto, quinta. Se por acaso na noite de hoje passar um vento, ou sei lá o que acontecer, isso aqui virá escombros. Mas se nós estivermos vivos, nem precisa alguém perguntar se amanhã vai ter culto, porque vai ter culto. Não é essa casa que nos reúne, é o Espírito que está em nós. Não é esse santuário que nos une, é o Cristo ao qual nós servimos. E aonde quer que estejamos, Ele está em nosso meio. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio de nós, conforme Ele disse. Então isso aqui pode virar escombro. E você pode vir para o culto amanhã, teremos culto lá na rua. É assim, irmão. Ninguém vai lamentar um tijolo, ninguém vai lamentar uma laje, ninguém vai lamentar um cimento, ninguém vai lamentar um ferro. Nós não estamos aqui para lamentar nada disso. Isso aí é construção da terra, isso aí vai passar. Se tudo isso desabar nessa madrugada, não sobrar nada aqui, amanhã cultuaremos a Deus com o mesmo vigor, com a mesma fé, com a mesma ousadia, expulsando o demônio do mesmo jeito. Nossa fé não está vinculada a isso, a nossa força não está vinculada a isso. Isso não nos deu a fé que temos, mas a fé que temos nos deu isso. Origem, olha para Pedro, olha para Paulo, olha para Jesus, olha para João. Pessoas que migraram, muitos missionários, muitos desses discípulos de Jesus foram para a África naquela época, foram para terras distantes, foram para lugar onde não tinham nenhuma visão de riqueza, queriam apenas viver o dia a dia porque eles aprenderam. Olha, vai de 2 em 2, não leva a bolsa, não leva alforje, não leva nada. Eles aprenderam essa lição. Quando Jesus disse, eles voltaram, faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Pois é, digno é o obreiro do seu salário. Então, quando Jesus morreu, muitos deles partiram sim para outros estados, para outros países, porque eles sabiam que, como Jesus tinha ensinado e mostrou que digno era o obreiro do seu salário, lá também Deus ia prover. E eles levaram apenas a palavra e revolucionaram o mundo. Aqueles que são nosso exemplo, a respeito deles disseram o que vão dizer ao nosso. Estes que transtornaram o mundo também chegaram até nós. Mas confessa Cristo diante da espada, diante do punhal ou do facão, diante da arma, diante do perigo. Confessa Cristo, meu irmão.
Não te omite com nada, não tenha medo de nada. Quem manda é o teu Deus, quem comanda é o teu Deus. Não tenha medo de nada. Está ouvindo ao pé do ouvido? Grita nos telhados, apregoa. Se você nega, porque tem gente que é ousada, mas tem gente que fica intimidada, irmão. Tem gente que está aí nas comunidades aí, está metendo caixa de som e mandando ver. O traficante está ouvindo, e se tem um cara que fala de traficante, esse cara somos nós, né, irmão? Traficante está ouvindo, que se lixe, se ele não gostar, ele que tape os ouvidos. Se ele disser qualquer coisa, dá o meu endereço para ele. Ah, tu não quer mais que toque o CD? Não, aqui ó, então vai lá resolver lá com o pastor Tupirani, ó, Rua Mariano Procópio, número 37. Qualquer hora que tu for, ele está lá te esperando, pode vir. A qualquer hora, irmão, pode mandar vir aqui. Simplesmente que está ouvindo no CD, vai ouvir ao vivo. Só isso. E eu vou dizer para ele, meu amigo, incomodado, que se mude, porque eu finquei os pés, e aonde eu ponho a planta dos meus pés, ali é meu. Acabou a história, meu irmão. Não é para ter medo de nada nem de ninguém, senão tu não verá a glória que está proposta. A seleção vai acontecer e tu vai ficar de fora. Outros, porém, não, eu estava botando isso lá na comunidade, mas o bandido não gostou, mandou baixar, mandou tirar, sei lá o que, meu irmão. Se o bandido bater na tua porta, aí abaixa o som aí, não, amigo, aqui quem mora sou eu e Jesus, não vou baixar não. Tu manda baixar o funk quando está tocando na madrugada? Tu manda baixar as músicas pornográficas? Não bata mais na minha porta não, senão meu Deus vai te atender. Não temas aos homens, que pode matar o corpo e não pode fazer nada da alma. Eles podem matar o corpo, mas Jesus não disse que eles vão matar. Jesus está usando a referência. Não temas os que podem matar o corpo. Até pode, mas não quer dizer que vai matar. Restauração, irmão, é seríssima. Restauração é você vir para cá por dia de culto e, como eu já disse, você não sabe se vai voltar para casa. Você não sabe se vai vir para o culto e do culto vai partir para a glória, para encontrar Jesus. Ou se realmente vai ter mais um dia de luta, voltando para casa, acordando cedo no outro dia, ralando. Mas quem sabe, né? Vamos viver cada dia de culto como se fosse o último. Porque a nossa esperança é a nossa certeza de partirmos a encontrar com o Senhor e Rei das nossas vidas, o Todo-Poderoso. No princípio, Jesus veio e simplesmente chamou pessoas e nunca se preocupou em acumular nenhum bem material, nenhuma riqueza, mas mostrou que na hora que era preciso, ele tinha. Senhor, a multidão te segue o dia inteiro, despede eles. Olha, o vilarejo mais próximo fica a tantos quilômetros, manda essa gente embora. Dá-lhes voz de comer. Nós? Senhor, tem milhares de pessoas aqui, só de homem tem 5.000, sem contar mulheres e crianças, só de homem tem 5.000. Nós temos, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É o bastante. É o bastante, irmão? É o bastante para quem está a serviço de Cristo, é o bastante. Para quem está na adoração a Cristo, é o bastante. Para quem está seguindo Jesus, é o bastante. Jesus nunca mandou seus discípulos reunirem prata e ouro, mas quando eles precisaram do pão de cada dia, a multidão precisou do alimento, ele disse assim: traz aqui, Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que faz a terra produzir o pão e que faz as águas produzir o peixe. Deu aos seus discípulos e disse assim: reparte aí. De 1 cesto com 5 pães e 2 peixinhos, sobejaram
12 cestos. Muitos dizem assim, sobejou para ficar um cesto para a incredulidade de cada apóstolo. Não, eu creio que Jesus não quis dar essa lição, não. Jesus não estava preocupado com isso, não. Eu creio que Jesus quis mostrar com 12, que é o número da plenitude, que aonde ele está não tem falta de absolutamente nada. Algumas pessoas aqui vão ser removidas do seu trabalho. Assim diz o Espírito de Deus. Coisas vão acontecer em locais de trabalho aqui, ó. Irmão, não esquenta a cabeça, porque é Jesus que está no barco. É Jesus que está no barco. Mesmo que pareça que estão te denigrindo, é impossível. Jesus está te promovendo. Aleluia a Deus. Então, meu irmão, esteja pronto a confessar, custe o que custar, não nega. Não nega. Vai morrer, que morra. Vai perder, que eu perca. Vai ficar na falta, que eu fique. Só não posso ficar na falta de Jesus. E ele disse, aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Amém, irmãos? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Na hora da oração, isso bem antes da palavra, Deus mostrava, pessoal, a igreja toda acorrentada, sendo que estava acorrentado um no outro, de maneira que aonde um ia, tinha que carregar o outro junto. Glória a Deus. Eu vi-se a chegar na congregação, pastor, um cajado de ouro, e esse cajado ficava do lado esquerdo do Senhor, e esse cajado ficou aqui o culto inteiro. Impressionante. E a partir ali do segundo, terceiro louvor, eu vi a igreja, pessoal, como uma caverna. E Deus me mostrava, as nossas vestes não era essa, eram vestes antigas. O cabelo das mulheres eram aqueles cabelos, não eram aqueles cabelos arrumados. E o púlpito tinha uma pedra, e Elias estava em cima dessa pedra pregando, e no lugar das cadeiras, nós estávamos sentados também numa pedra. E isso foi antes da palavra. Louvado seja Deus. Quando Elias disse, eu posso negar o meu Senhor, o impacto dessa palavra, pessoal, foi muito forte. Nós caíamos como mortos. A terra escurecia. Foi uma visão absurda. Glória a Deus. Quando o pastor falava sobre galardão, eu vi ele ser coberto por uma chuva de pedra. Só que essas pedras eram de ouro. E algumas dessas pedras estavam sendo lançadas sobre ele, eram lançadas sobre nós, pessoal. Glória a Deus. Quando ele disse que alguns de nós perderíamos o emprego, eu vi uma seta apontando para algumas pessoas. E aí a visão cessou. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu, eu vi aqui na frente novamente um vaso muito grande, e esse vaso saía azeite e inundava a congregação. Mas chegou um período que a boca do vaso foi tapada, e logo em seguida a igreja, a congregação toda sumiu, não tinha mais ninguém na igreja. Tem uma senhora ali embaixo que ela veio na porta da igreja e ela gritava, ele tinha razão, e a visão cessou. Assim que começou o culto, eu vi um homem de
cor na pele negra, um homem de 22 anos. Ele estava ajoelhado ao chão e com suas mãos ao alto, ele erguia e clamava aos céus. E esse homem estava na África. E assim diz o Senhor: a África clama. Amém. Eu via quando vários anjos desceram do céu e rodearam o templo pós-prisão, mas também rodearam várias casas de irmãos que estavam ouvindo a palavra pela internet. E assim foram vários e vários anjos que desciam sobre esses lugares. Então eu vi quando um grande rio, como se fosse um rio de fogo, começou a correr sobre a terra, como se fosse uma lava incandescente. Esse rio de fogo ia dominando toda a terra. E eu vi quando um grande gigante começou a marchar sobre a terra. Esse gigante, a cintura dele subia acima das nuvens. Ele era muito alto, esse gigante. Ele ia marchando sobre a terra e ia destruindo tudo. Mas desse gigante, para a geração Jesus Cristo, para a igreja verdadeira de Cristo, ele escorria um mel, e onde esse gigante passava, ele ia destruindo. E quando esse gigante passou, eu vi pessoas magras, esqueléticas, levantando pratos de comida, desejando comer, com fome. Como a gente vê naqueles negócios da Etiópia, eu vi um homem velho, um homem dos seus 45 anos, mas ele parecia muito mais de idade. Então, na frente desse grande gigante, desceu um furacão. Só que esse furacão, quando desceu, ele não era um furacão normal. Ele era um furacão de diamantes. Todo esse furacão, ele tinha diamantes nele. Então eu vi que esse furacão ficava sobre o céu e embaixo na terra, muitas e muitas pessoas aplaudiam um homem que estava se levantando no poder, e esse homem ia falando grandes coisas e todo mundo aplaudia esse homem. Esse homem era bem apessoado e esse homem é o anticristo. E assim diz o Senhor, o tempo está próximo, tudo começa a partir de agora. Aleluia. Eu vi quando uma grande espada chegou por cima da congregação e um grande anjo estava segurando ela, e essa espada vinha e como varria alguns de dentro da congregação e jogava-os para a rua. Essa espada ia em alguns e ela não feria, mas ela empurrava essas pessoas para fora do templo pós-prisão. Amém.